Com vocês, o AlvoCast. Fala, galera! Tá começando mais um AlvoCast. Vocês estão aqui com Renata. E estamos aqui com o nosso queridíssimo Pedro Chagas. Oi. Uma das pessoas mais lindas e maravilhosas desse canal. E com a senhorita, que em breve se tornará senhora, Dona Mona Silveira. Oi, gente, tudo bom? Digam oi, gente. Olá, Oi. Fala, galera. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o combate da fé. E a gente tem como base o texto de 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. E vamos começar com a seguinte pergunta, né? Quando Paulo diz combate nesse texto, a que ele está se referindo? Pode começar, Pedro. Então, eu acredito que Paulo esteja falando sobre a vida em si. Paulo foi um homem que viveu para Deus desde o início. Até mesmo quando ele não conhecia a Jesus, ele era um homem temente a Deus, um homem com conhecimento da lei. E eu creio que Paulo fala sobre a vida, sobre a jornada da vida. Ele combateu o bom combate, ele viveu a vida da forma como Deus esperava que ele vivesse. Passou pelas dificuldades, pelos percalços, mas passou por isso em glória. É o que eu acho. Eu concordo com o Pedro, né? A gente entende que esse combate não é literalmente uma batalha, né? Uma guerra onde tem um lutando com o outro, mas e sim uma metáfora, digamos assim, né? Uma imagem que descreve como é a vida cristã, né? Como é o nosso comportamento de ser um cristão nesse mundo, né? Que vão ter momentos difíceis, vão ter lutas contra a nossa própria vontade, os nossos desejos e sabendo o que é certo e errado, porque somos guiados por Cristo. Então é um embate constante entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza, né? Guiada pelo Espírito Santo. Então, por isso que seria o combate, né? Essa luta constante que um cristão vive de não fazer a sua vontade e fazer sim a vontade de Deus, para que ainda assim ele persevere na fé para alcançar o prêmio maior, que é a salvação e a vida eterna. Sim, e o interessante desse combate é que ele exige de nós uma uma autonegação constante, porque quando a gente está combatendo como a gente mesmo, a gente tem que enfrentar muitas vezes os desejos mais latentes do nosso eu. E negar isso na verdade, o grande combate. Dizer não para si mesmo é o grande combate. Eu estava até discutindo com a minha mãe esses dias. A gente pouco fala, às vezes, na igreja sobre gula. Que é um grande mal, né? E assim, é um grande mal por quê? Porque quando você se deixa vencer pela comida e você nunca a combate, você nunca diz um não a si mesmo, algum dia você pode ter diabetes, algum dia você pode ter hipertensão, algum dia você pode morrer de uma doença cardíaca por causa do entupimento das artérias. E é difícil, porque principalmente na sociedade ansiosa em que a gente vive, tô dando um exemplo, a gente desconta tudo na comida. Exato. E por aí vai. Mais do que ansiosa, eu diria reativa, né? A gente vive dentro de um contexto social que coisas como as redes sociais e outros tantos movimentos meio que obrigam a gente a falar sempre o que a gente pensa. E nem sempre o que a gente pensa convém ser dito.
E aí, muitas vezes, a gente acaba perdendo a mão, acaba falando o que não deve, e acaba perdendo a mão também com relação à comida, porque a gente sente que não deveria falar sobre algo, aí fala, se sente triste, ou não fala, guarda pra si, e fica ruminando aquele sentimento, e desconta em alguma coisa, e geralmente é na comida. E as pessoas, elas acabam falando pouco sobre isso, porque acaba sendo um vício socialmente aceito. Porque comida é uma necessidade, precisamos de comer para viver, obviamente, e por ser uma necessidade, a gente torna a gente superlativiza aquela necessidade para ser algo que supra as nossas necessidades emocionais também. Deixe de ser algo puramente de sobrevivência, de subsistência, e passa a ser algo que conforta os nossos corações, gerando problemas muito mais graves do que outras tantas questões. E, na verdade, nem sempre conforta, porque se você for pensar, tô falando de um caso hipotético aqui, mas acontece com muita gente. Você acaba de comer para aliviar a sua tensão emocional e depois você vai para o espelho e vê que a sua imagem não condiz com aquilo que a sociedade busca, né? Digamos assim, um corpo ideal. Então você fica preso, de certa forma, num ciclo. Geralmente, quando pensamos em lutas e combates, não vem na nossa mente muita coisa positiva, né? Mas, no entanto, Paulo, ele chama esse combate que a gente vive de bom. É um bom combate. Por quê, gente? Vai, Mônica. Tá bom. Então, eu tava estudando e aí das coisas que eu encontrei, né, enfim, eu li algo que me chamou muita atenção. E aí que me fez realmente entender o que seria esse bom combate, né? Porque Paulo olha para trás, para tudo que ele viveu. Ele foi perseguido, ele enfrentou principados e potestades, as perseguições, a hipocrisia, foi rejeitado, né? Foi o único que foi contra tudo que todo mundo achava que era certo. Ele falou, não, tá errado. Então ele foi um cara fora da curva, correu o risco de morte, foi preso. Ele olhou para tudo isso e ainda assim, mesmo todos esses problemas, né, a nossos olhos, ele olha para tudo isso, mas a fé dele permaneceu. Por que ele fez tudo isso? Por conta da fé dele, por ele saber aonde ele vai chegar, né? Por ele saber que o prêmio maior vale passar por tudo isso, né? Então, mesmo ele passando por todos esses problemas, né, por todas essas dificuldades que aos olhos humanos a gente olha e fala, não, vou desistir. Não, ainda assim, ele perseverou na fé. Ele manteve a fé intacta, sabe? A fé dele estava ali. Então, ele olha para trás e fala, nossa, foi um bom combate, porque eu venci tudo e a minha fé permanece. E eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o prêmio que eu vou ganhar, a vida eterna que Jesus me prometeu, sabe? Sim. Nossa, isso é muito lindo, né? Ele teve que lutar contra a natureza velha, contra tudo que todos achavam certo, enfim. E ainda assim, a fé dele se mantém inabalável. É algo assim que você olhar para trás e falar, nossa, foi um bom combate. Eu consegui, com a ajuda de Deus, vencer, sabe? A minha fé está aqui inabalável e a gente aplica isso também na nossa vida, né? Porque nós vivemos todos os nossos momentos de dificuldade. Lá em Tiago 1 vai dizer, né? Para nós ficarmos felizes pelos momentos de dificuldade, né? Porque esses momentos produzem perseverança, elas estão provando, esses momentos são provas da nossa fé, estão provando e fortalecendo a nossa fé para que a gente esteja mais forte e resista a alguma dificuldade, a lutar mais um pouco, porque no final nós vamos ganhar a vida eterna, que é o nosso maior prêmio, a herança que Deus tem aos filhos que se mantêm fiéis a Ele, sabe?
Então, eu entendo que o bom combate é esse, né? Passar por tudo isso, olhar para trás e ver, não, mas a minha fé se mantém inabalável, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que Deus me prometeu, eu sou filha de Deus e eu quero essa herança que Ele prometeu aos filhos dele, que é a vida eterna. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu acho, sabe? A Mona foi muito precisa, foi muito perfeita nessa definição. Porque a gente acaba se perdendo tanto com relação ao que é de fato prioridade na nossa vida, que a gente esquece que o objetivo final é estar com Cristo no grande dia, é estar no paraíso. E Paulo viveu isso em plena intensidade. Depois que ele conhece a Cristo e ele conhece o caminho a ser seguido, ele passa a se dedicar plenamente a isso. Não só a viver isso, a buscar viver isso, como também a espalhar a palavra de Deus, a trazer mais pessoas para o caminho, a trazer esse conhecimento de que as dificuldades, os problemas, as perseguições são parte da jornada para a salvação. Que de nada adianta a gente se apegar às coisas terrenas e esquecer que o grande objetivo, que a grande missão é a salvação. E Paulo combateu o bom combate com fé, com perseverança, lutando, correndo risco de vida e passando por tudo que passou pelo prêmio final. A Mona foi perfeita. Não, e eu só queria complementar também que, além disso, né, a gente vai ver nas cartas que Paulo escreve, ele falando que, mesmo ele passando por tudo isso, ainda assim o evangelho continua sendo propagado. Ou seja, o mais importante era isso, independente do que estava acontecendo. Então, não só nessa salvação, mas a santificação também de outros, né? Ajudar o que a gente vive, o nosso exemplo de ainda assim resistir a tudo isso e a nossa fé ser perseverante na fé, nós ajudamos ao nosso próximo, né, a também se santificar e ver, olha só, eu consegui, você também pode. E o evangelho ser cada vez mais propagado e santificado, não só a nós mesmos como outros, e o evangelho ser falado por aí, porque nós vivemos muito, a nossa fé também é muito edificada através de testemunhos de outras pessoas. Então, quando Paulo chega e diz que, ele venceu isso tudo, cara, eu também posso vencer, sabe? Então, quando a gente chega e fala para outra pessoa, olha, passei por isso e isso, mas eu venci, você também pode vencer, e a fé de cada um vai sendo fortalecida, né? E aí nós vamos nos santificando e ajudando uns aos outros para caminharmos no mesmo propósito que é a salvação. Exato, ter a compreensão de que as dificuldades são parte do processo e a partir delas a nossa fé vai ser testificada e fortalecida para alcançarmos o grande prêmio disso, que é a salvação. Pois é, gente. Eu acho que vocês falaram muito dessa importância do reino, de ter em perspectiva o reino dos céus para suportar o combate. Só que me veio uma coisa à mente também que eu acho que é interessante colocar aqui. Paulo, ele vivenciava, pelo menos eu acredito, um desprendimento dessa vida terrena tão grande que ele via o combate como bom. E uma coisa interessante que a gente pode trazer que é o seguinte, como a gente está falando aqui para adolescentes e jovens, às vezes é difícil ter em perspectiva o reino dos céus porque parece distante ou parece que Jesus vai demorar a voltar, mas trazendo assim para um âmbito mais pessoal, mais micro, a gente pode ver o bom combate como o nosso crescimento pessoal também. Porque a cada batalha que a gente vence, a cada autossuperação que a gente tem, a nossa autoestima melhora, a nossa vida melhora,
As pessoas que estão ao nosso redor podem nos ver como exemplo. E isso já tem que ser visto como bom. Com certeza, com Sem certeza. dúvida. E fora que também a gente amadurece, né? Não só como pessoa, né? Mas como espiritualmente também, né? Nós amadurecemos a cada dificuldade, porque a gente para pensar, não, eu não morri com determinada coisa que aconteceu. Então eu aguento. Pum, chega outro. Não morri, então é tranquilo. Então a gente vai amadurecendo e vendo a vida de uma outra forma também, né? Sim, Ah, sim. Então, eu vou dar um exemplo claro. O processo de amadurecimento de Jesus, ele passa pelo amadurecimento não só espiritual, mas pelo amadurecimento em conhecimento. Jesus, quando chega ao ponto de pregar sobre a palavra dele, Jesus estava num ponto de amadurecimento não só espiritual, não só com relação às escrituras, mas também um ponto de amadurecimento de sociedade também, de entender o local onde ele estava, de como as coisas funcionavam ao redor dele. E isso passa muito pelo amadurecimento espiritual também. São coisas que ornam e que trabalham juntas. Tudo que a gente vivencia, pelo menos se você prestar atenção, traz alguma lição pra gente, nem que seja a mínima. Então, bom, para terminar, queria que vocês fizessem uma rápida reflexão sobre como esse combate, esse bom combate, afeta a nossa jornada rumo à eternidade. Como a Mona disse, é um processo de amadurecimento. É algo que te amadurece para o grande dia, para estar com Cristo no paraíso. Te deixa o seu espírito pronto, para que você consiga lidar com as batalhas do dia a dia, para que no grande dia você esteja pronto para receber o que é o grande prêmio. Eu entendo exatamente isso que o Pedro falou, né? O bom combate, ele influencia... Eu penso assim, né? Bom combate e mau combate. O que seria o bom combate? É você, apesar de tudo isso, de todas as lutas contra a sua natureza velha e a sua nova natureza, assim, depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, esse embate que eles têm constantemente contra o pecado, contra os seus desejos e contra aquilo que o Espírito Santo diz que é certo e errado. Quando você, ainda assim, passando por isso tudo, você vence, não esmorece por conta disso, a sua fé permanece intacta, né? Você persevera em fé, isso sim é o bom combate, porque ainda assim você acredita no que está na Bíblia, nas experiências que você tem com Deus, isso é real, é válido para você, então você luta esse bom combate porque é isso que vale a pena. O que vale a pena? A sua vida eterna com Jesus. Então, bom combate é esse. Como ter um bom combate, né? Como esse bom combate afeta na nossa eternidade. Ela vai afetar se você vence tudo isso e combate o bom combate, você tem o prêmio maior que é a salvação e a vida eterna. Agora, quando você não luta esse bom combate, né? O que seria o mau combate, esse prêmio maior, porque toda luta sempre você tem um prêmio, né? No combate tem lá o prêmio no final das contas, né? Se a gente for parar para pensar numa guerra, tem o vencedor e o perdedor, né? Então, o que eu entendo que esse bom combate, o nosso prêmio lá no final é ir morar com Jesus, é Ele nos buscar e irmos morar com Ele na glória, né, no céu, enfim. Então, eu entendo que esse bom combate afeta onde eu vou passar a minha eternidade. O bom combate, eu entendo que se eu luto o bom combate, eu vou passar a minha eternidade com Cristo. Agora, se eu combato o mau combate, não vai ser com Cristo que eu vou passar a minha eternidade. Então, isso afeta diretamente, né, essa questão do combater o bom combate,
né? O combater esse combate afeta diretamente aonde nós vamos viver a nossa eternidade. E eu só queria falar aqui rapidinho, em 1 Pedro, no versículo 2, do 1 ao 3, diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, é muito importante, né, a gente entender que aquelas pessoas que deixaram o velho homem, né, a antiga vida, e deram um passo, né, de fé, aceitaram Jesus como seu Salvador, são como bebês recém-nascidos, estão caminhando na fé. Elas precisam desse leite, né, digamos, desse leite espiritual, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é algo que nos mantém. Nos alimenta, ela, né? Nos alimenta, literalmente isso, né? Esse leite espiritual, o que alimenta um bebê? É o leite materno, né? Então, o que alimenta um bebê caminhando com Cristo, né? É a palavra de Deus, é se alimentar completamente desse livro. E aí você vai crescendo, você já vai comendo uma comida um pouco mais sólida. Então as palavras, você vai entendendo a Bíblia de uma forma diferente, você vai entendendo Deus de uma forma diferente, você vai experimentando de Deus de uma forma diferente. E aí você vai amadurecendo, entendendo como perseverar na fé, para que você tenha maturidade, esteja forte com Deus, para você lutar o bom combate, combater o bom combate, vencer e ganhar o prêmio que é a eternidade. Então, eu acho que a principal chave, né, a gente tem uma chave muito, muito importante, que é a palavra de Deus, o acesso direto a Deus, e quanto mais a gente busca, mais se alimenta, mais fortes ficamos e nos blindamos das coisas ruins que podem tentar nos assolar, né? Então, é mais assim, uma dica para a gente cada vez mais se alimentar dessa palavra, desse alimento espiritual que nos fortalece para entendermos aonde queremos passar a nossa eternidade efetivamente. Perfeito. Eu queria terminar o programa dizendo que essa jornada se torna mais leve quando a gente reconhece o amor de Deus por nós. Com certeza. Entende que esse amor é infinito e que tudo isso que a gente está vivendo tem um propósito e vai valer a pena no final. Meninos e meninas, muito obrigada por terem ouvido a gente até o final. Fiquem com Deus. Sigam a gente no Instagram, @alvorocoebb, e espero que isso tenha edificado vocês. E é isso, gente. Glórias ao Senhor. Maravilha. Um abraço. Beijo, pessoal. Se cuidem. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente.